trajetória dessa cidadania LGBT no Brasil, que ainda é muito precária, ela é recente demais. O número recorde de candidaturas LGBTQIA+, nas eleições de 2020 é o tema principal de Cor Política. Me fala da importância de revelar os bastidores desse processo. Foi muito interessante porque a gente tinha ali, nesse momento, como você falou, o recorde de candidaturas e a gente foi atrás de investigar essa subrepresentatividade, né? Somos o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo e representados por apenas 0,16% dos cargos eletivos na política brasileira. Então foi esse misto aí no processo de investigar essa ausência e entender essa violência ostensiva que se vê não só na sociedade como no processo político também. O momento em que isso aconteceu é bem particular, né? A gente realizou o filme durante a pandemia, após as eleições de 2018, né, vindo de um governo que tinha um histórico de 27 anos de declarações homofóbicas. Então foi uma tentativa de entender, se despertar no sentido, seria uma reação? É a pergunta que esse filme faz. Por que a gente é tão pouco? É outra pergunta que esse filme faz, que a gente tenta responder. Eu não estou perseguindo boiola, deixar bem claro. O assunto é sério. Este governo nos desafia. Ele nos provoca. Eu, como filho dele, eu preferia ser morto também do que ser filho dele, no caso. Como que vocês conseguiram viabilizar esse filme? Foi tudo muito difícil, complexo e rápido, porque essa notícia do recorde ela veio em julho de 2020. O processo político começava em setembro, porque naquele ano, durante a pandemia, a gente teve um adiamento do início do processo de campanha, até porque a eleição foi em novembro, não em outubro, quando ela é normalmente realizada. Então, assim, a gente teve um mês praticamente para entender quem seriam esses personagens, né? Eu lembro que eu liguei pro Marco Pigossi, que é o produtor do nosso filme, e dividi, né, com ele estava em Los Angeles, porque ele já estava morando lá filmando, e dividi com ele essa vontade, esse desejo de investigar essa subrepresentatividade LGBTQIA+. Mas a gente tinha muito pouco tempo. Então a gente fez uma busca de acompanhar esses quatro candidatos. A gente acompanha durante a propaganda, a campanha e a votação, que é a Andrea Bach, do Rio de Janeiro, vereadora, a Mônica Benício, a esposa da Marielle, William De Luca, aqui em São Paulo, e a Érica Hilton. E a gente acompanhou eles sem saber aonde isso ia dar, e duas foram eleitas, a Érica foi eleita e a Mônica foi eleita. Eu quero uma representação política muito bem colocada, muito bem determinada, que possa falar por todas as outras. A gente tem um processo que é de humanizar também esses corpos, apresentar esses corpos e humanizar. Então a gente tem uma presença da família dessas pessoas, a gente tem a participação, o processo de campanha, né, os bastidores ali de campanha, no momento de pandemia também que a gente estava vivendo. A gente tem entrevistas com eles, mas a gente tem muita imagem de arquivo também do processo político, né? Lembrando um pouco Jean Willis, Clodovil, Marielle, enfim, outros personagens que fazem parte desse processo político, que ainda é muito pequeno, que ainda é muito subrepresentado, mas que tem aí um histórico apresentando também esse nível de violência que a gente vem acompanhando. Foi muito difícil, foi muito corrido, foi muito intenso, mas deu tudo certo, assim, foi um processo muito interessante. Se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição, que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar pra fuder.